Neste vídeo, falaremos sobre uma ideia que é simplesmente fascinante lá no Evangelho de Mateus, a relação entre sacrifício e recompensa. Agora, pensem comigo, e se o sacrifício na verdade não for bem uma perda, mas o melhor investimento que alguém poderia fazer? A gente vai explorar essa ideia de uma transação espiritual, sabe? Um tipo de balanço divino, onde aquilo que se entrega é na verdade trocado por algo de valor inestimável. Olha, essa parábola aqui, ela já prepara o terreno perfeitamente para a nossa conversa. A imagem é muito forte, né? Uma pessoa encontra algo mas tão valioso que vender tudo o que possui não parece um sacrifício, parece a decisão mais lógica, mais inteligente a ser tomada. É exatamente essa perspectiva que a gente vai analisar. Então, como é que a gente vai fazer isso? O nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o preço do reino, o investimento inicial. Depois, vamos ver os retornos, que vêm em etapas. O alívio imediato para a alma, as bênçãos que chegam no presente, os tesouros que vão além do tempo e, por fim, a gente fecha com o balanço final de toda essa equação. Vamos lá então, começando pelo custo de entrada. A fonte fala de uma renúncia completa, mas o que isso quer dizer na prática? Qual é esse investimento inicial necessário para ter acesso a esse tesouro? Pois é, o texto aqui é bem direto ao ponto. O começo de tudo é uma dedicação total. Não é sobre abrir mão de algumas coisinhas, não. A ideia é de uma renúncia completa, um comprometimento que coloca o reino como a prioridade número 1, acima de todo o resto. É basicamente aquela coisa do tudo ou nada. Ok, a gente viu que o investimento parece alto, né? Mas qual é o primeiro retorno? O que se ganha, logo de cara? Segundo a fonte, a resposta é leveza espiritual. Vamos entender como é que isso funciona? Agora, olha que interessante a troca que é ilustrada aqui. De um lado, a gente tem o que o texto chama de fardos opressivos, aquela angústia que arrasa, o sentimento de frustração, uma consciência pesada. E do outro lado, o que é oferecido em troca: alívio para a alma, sanidade, uma bondade simples. A proposta, então, é trocar um peso que esmaga por algo muito, muito mais leve. E essa frase, nossa, ela resume isso com uma perfeição incrível. A ideia é que o compromisso, embora pareça ser algo pesado, na verdade traz uma liberdade e um alívio que os fardos da vida comum muitas vezes não permitem. Mas não para por aí não. Além daquele alívio inicial, o texto descreve uma série de benefícios contínuos. É como se fossem dividendos, sabe? Que aquele investimento inicial começa a render com o tempo. E esses dividendos são as famosas bem-aventuranças. E o ponto-chave aqui é que essas não são só promessas para um futuro distante. São bênçãos que já começam a ser vividas no presente. Para cada qualidade de caráter que a gente vê aqui à esquerda, existe uma promessa correspondente que já começa a se manifestar na vida da pessoa, mesmo que a plenitude dela venha depois. Bom, agora nossa análise fica ainda mais profunda. A gente já viu o retorno imediato e os dividendos contínuos. Chegou a hora de olhar para a recompensa final, o pagamento de longo prazo, aquele que, segundo o texto, transcende esta vida. Primeiro, o texto estabelece um contraste bem claro. Ele descreve os bens materiais, os tesouros que a gente acumula por aqui, como coisas perecíveis, que podem ser destruídas, que a ferrugem e a traça consomem, que se perdem com o tempo, são, no fundo, temporários. E aí, em contrapartida, vem a alternativa, a ideia de acumular tesouros no céu, que são descritos como mais reais, permanentes e principalmente seguros. É a proposta de investir em algo que o tempo não pode destruir e que nenhum ladrão pode roubar. E qual é a escala desse retorno? Dá uma olhada nesse número. A promessa mencionada no texto é de um retorno de 100 vezes mais para cada sacrifício feito, seja ele material ou pessoal. Em qualquer análise de investimento que a gente conheça, isso seria um retorno simplesmente astronômico. E todo esse retorno vem na forma de uma herança eterna. A fonte detalha isso como vida eterna, uma recompensa que vem direto do Pai Celestial, e uma herança legítima que estaria preparada desde a fundação do mundo. É o ápice da recompensa que é prometida. E com isso a gente chega ao nosso último ponto. Agora é hora de juntar todas as peças e fazer o balanço final, pesar o custo inicial contra todos esses retornos que a gente acabou de analisar. Isso tudo nos leva a esta pergunta, que é fundamental, né? Depois de ver todos os retornos prometidos, os imediatos, os contínuos e os eternos, aquela renúncia inicial ainda parece um sacrifício? Ou será que ela se parece muito mais com um investimento estratégico? Então, resumindo, o balanço da fé se apresenta assim.
O investimento é a renúncia completa. Em troca, o retorno imediato é o alívio espiritual. Os dividendos que continuam vindo são as bênçãos no presente. E no fim de tudo, a recompensa final é a vida eterna e a glória. É de fato uma proposta de valor bem completa. No fim das contas, a mensagem central é sobre uma escolha, a de trocar o que é temporário pelo que é apresentado como eterno. É uma perspectiva que redefine completamente o nosso conceito do que é perder e do que é ganhar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.